Agosto é o mês dos pais no Beto Carreiro World. Além de saborear o festival MasterChef Brasil com deliciosas releituras das receitas do programa, ele não paga o ingresso e ainda ganha uma cerveja na faixa. Isso mesmo, aqui a diversão e a breja estão garantidas. Traga o seu paizão e aproveite. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 473261-2222. Beba com moderação. Mulher entende mulher. Oferecimento Unimed Laboratório. Massa FM. Manhã da Massa, 9h19. Aqui na Massa FM tem um programa onde todo mundo mete a colher. É o seguinte, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. A pessoa vai porque ela quer ir. Eu acho uma pouca vergonha esse povo que resolve ter filho e contratar babá 24 horas por dia. A partir das 2 da tarde, metendo a colher na Massa FM, o programa que é pura diversão. Você participa ao vivo, curte as melhores músicas e ainda ganha prêmio. Metendo a colher na Massa FM, de segunda a sexta às 2 da tarde. A minha rádio é massa. Massa. A minha rádio é massa. Entende mulher, mulher entende mulher. Massa. Agora 9h20, o papo hoje gostoso, presta atenção. Vamos falar de cirurgia bariátrica, meninos e meninas. E a cirurgia bariátrica foi listada pelo Ministério da Saúde, não sei se você está sabendo disso, como um dos procedimentos eletivos essenciais e que deverá ser priorizado já na saúde pública e suplementar, gente. Então, muitos pacientes precisam ser operados devido ao agravamento de comorbidades que estão associadas ao excesso de peso. Isso, Regina? É isso mesmo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a cirurgia bariátrica. Vem entender os riscos e a evolução da cirurgia bariátrica com o Dr. Saturnino Neto. Ele que é especializado nesse procedimento, também é presidente no Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica. Assunto muito importante. Você, ouvinte massa, tem dúvida? Manda pra gente no WhatsApp da Massa FM, que é o 41-3297-3297, ou então nos comentários na nossa live. Estamos ao vivo, Facebook Massa FM Curitiba. As cirurgias bariátricas haviam sido restringidas em todo o país devido à pandemia, né? Com uma queda de quase 70% no número de procedimentos realizados pelo SUS no último ano. As informações são do Ministério da Saúde. Doutor Saturnino Neto, seja bem-vindo aqui na Massa. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bora falar então sobre cirurgia bariátrica, e ela é uma das alternativas para o tratamento da obesidade, é isso mesmo, doutor? Exatamente. A cirurgia nada mais é que uma ferramenta a mais que a gente tem para tratar essa obesidade. Uhum. O grande problema da obesidade, como você citou agora há pouco, são as comorbidades. Uhum. Então, muitas das vezes as pessoas acham que é somente uma questão de perda de peso. Estética, e não é. né, exatamente. Doutor? O menos que é estético, né? Uhum. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente vê que a obesidade, ela ceifa a qualidade de vida, principalmente porque ela vai adicionando ao paciente múltiplas comorbidades. Pressão alta, diabetes, apneia do sono, refluxo, hipercolesterolemia, dislipidemias em geral. E isso vai gerando uma qualidade de vida muito ruim para o paciente. Então, é claro que não tem só a cirurgia. A cirurgia não é a única e exclusiva arma que a gente tem para tratar essa doença. Entretanto, ela é realmente muito eficiente. Muito bem. E no início, que ela se tornou mais popular, né, para as pessoas, ela era associada apenas à perda de peso para a pessoa emagrecer, ficar mais esbelta e tudo mais. Mas, doutor, até hoje existem comentários das pessoas, quando alguém comenta, eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Não precisa fazer, é só fechar a boca, é só fazer exercício físico. Mas vai muito além, né, disso. Muito além. Na verdade, quando você, por exemplo, fala que eu vejo como principal indicação da cirurgia bariátrica é o paciente com diabetes, né? Ah, tá. Então, assim, ele é o grande divisor de águas. E hoje em dia, por isso que ela não é chamada mais somente cirurgia bariátrica, e sim cirurgia bariátrica e metabólica. Ah, né? E metabólica. Porque você realmente muda o metabolismo do paciente. Então você vê essas novas medicações para o diabetes. Antigamente a gente só tinha metformina e Daonil.
Hoje em dia você vê uma série de medicações, né? Você pode ver sim. Traenta, aquela injeção que os pacientes utilizam, que é uma caneta. São várias, múltiplas medicações que foram descobertas graças à cirurgia bariátrica. Olha só. Que se via que um paciente muito obeso, não tinha nem perdido peso e já tinha o controle da doença. Tá certo. Então, assim, quando falamos em cirurgia bariátrica, a principal frase chama-se qualidade de vida. Qualidade de vida, muito então, bem. você opera o paciente para tentar diminuir as aflições dele dessas partes, dessas comorbidades. Agora, 9h24, daqui a pouco a gente pergunta mais para o doutor para quem a cirurgia bariátrica é indicada, quais são os tipos de cirurgias bariátricas também, e esperando a sua participação no WhatsApp da Massa. Que legal, gente. Vamos lá no 4132-9732-97. Minha vida e o meu mundo são vazios sem você. Nosso amor foi tão profundo, impossível esquecer. No meu peito tem as suas digitais. A jaqueta jeans, um beijo de batom. Estou pensando em escrever. Volta que eu te amo em luzes de luz. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. Minhas lágrimas molhadas, um pedaço de papel. São retratos, videotapes e postais. É uma confissão na capa de um CD. E essa música que eu canto fiz aos prantos com saudade de você. Você vai ouvir minha declaração de amor, onde você estiver. Você vai saber nas ondas do rádio ou da TV que eu amo. Onde você estiver, você vai saber nas ondas do rádio ou da TV. O quê? Que eu não existo sem você. Agora 9h27, Mulher Entende Mulher, e o assunto é para toda a família. Estamos falando hoje sobre cirurgia bariátrica com o Dr. Saturnino Neto, ele que é médico cirurgião bariátrico, e explicando tudinho aqui pra gente na Massa FM. Doutor, então a gente já comentou sobre algumas doenças, mas reforça pra gente aqui, para quem a cirurgia bariátrica é indicada? Então, principalmente, a cirurgia é indicada para os pacientes com o IMC, que é o índice de massa corpórea, acima de 35. Acima de 35. É aquele valor que você divide o peso pelo quadrado da altura. Então, o índice de massa corpórea, você acima de 35, quando você tem comorbidades, então seja alguma dessas doenças que a gente citou, ou isoladamente acima de 40, o IMC já está indicado a cirurgia. Certo. Então, basicamente essas.
A obesidade grau 1, que é o IMC entre 30 e 35, ainda é um grande limbo, né? Diríamos assim, uma palavra feia, mas a verdade é essa. Porque só em situações especiais que ela tem a indicação cirúrgica, né? No caso, um diabetes, por exemplo, mal controlado, você já tem essa indicação. Já tem essa indicação. E aí, se, por exemplo, eu tenho uma comorbidade e aí o IMC é acima de 35, então eu já posso fazer. Não, tem toda uma avaliação primeiro. Com certeza. Qual é o passo a passo? O passo a passo, ele tem que passar por uma equipe multidisciplinar, uma avaliação do psicólogo ou psiquiatra, avaliação do nutrólogo ou nutricionista, avaliação do próprio cirurgião bariátrico para ver se esse paciente se enquadra, né? E claro, depois de muita conversa, a gente tem que discutir, porque como tudo na vida, você tem que pesar os riscos-benefícios. Certo. Né? Então, por isso mesmo que o IMC ele já é um padronizador dessa indicação. Muito bem. Agora, 9h29, daqui a pouco eu vou perguntar também sobre os tipos de cirurgias bariátricas, né? Que a gente percebe que tem mais de um tipo. E, por enquanto, eu quero mandar um beijo aqui pra galera na live, Facebook Massa FM Curitiba, a Mônica dos Santos, Tami Fontes, quem mais aqui? A Andréia Mudraki, a Maura Mendes, o Mário Santos, o Sebastião Camargo, Valdereza da Silva, um beijo para todo mundo. Estamos falando hoje sobre cirurgia bariátrica com o doutor Saturnino Neto. Agora, meu lindo, tem muita gente aqui dizendo assim, olha, faz 7 anos que eu fiz, estou feliz e faceira da vida, 2, 3 ouvintes já na mesma época fazendo e dando seu testemunho. Então, se você também fez, deu alguma complicação, tem muita gente aqui já dando o seu testemunho que fez e bem, no fim não foi aquilo que eu esperado. Você pode tirar suas dúvidas aqui com o doutor, tá bom? No 4132973297, faz isso agora. Massa FM, com você no trânsito. Enquanto isso, vamos lá, Jonathan, fala pra gente, meu querido. Eu volto trazendo mais informações aqui na Massa FM. Atenção, quem passa pela região do Bigorrilho tem fluxo lento na Martim Afonso, ali no cruzamento da Francisco Rocha, que se estende até a Desembargador Mota. O motorista que está por lá tem como alternativas a Padre Anchieta ou também a Alameda Princesa Isabel. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis, milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. TIM, imagine as possibilidades. Daqui a pouco, na Massa FM. Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam. É só música massa. Massa FM. A Massa FM vai te ajudar a sair do sufoco. Promoção Salário Massa. Você pode ganhar um salário de R$ 1.100 para gastar como quiser. Para participar, anote 3 dias e horários que você ouvir o sinal do dinheiro. É esse aqui, ó. Depois mande pra gente no site massafm.com.br, pelas redes sociais ou pelo WhatsApp da Massa, respondendo o que você vai fazer com o Salário Massa. Tem resultado toda sexta ao meio-dia na Turma do Ratinho. Massa! Eu sou o Dr. Maurício Silveira, da Master Medical. Em cada 10 homens, 4 têm problemas de falta de ereção ou de ejaculação rápida. Não tenha vergonha, tem tratamento. Ligue para Master Medical 4020-8811, a número 1 em saúde sexual masculina. Master Medical 4020-8811. Consulta com exames incluídos. Responsável técnico Dr. Maurício Silveira, CRM 52 10 45 27 0. Gente, atenção, aproveite as super ofertas do Almeida Materiais de Construção. Ouça só as ofertas. Tubo esgoto Tigre 100mm barra com 6 metros, R$ 84,50. Caixa d'água Tigre 500 litros com tampa, R$ 249,50. Argamassa colante 20 quilos, ACI Hidra, R$ 6,95. Almeida, há 40 anos construindo com você. Televendas 3663-2626. 3663-2626. Arroz com feijão tem que ser Sítio Cercado. A qualidade do seu alimento tem nome. Produto Sítio Cercado, trazendo mais qualidade à sua mesa. Arroz com feijão tem que ser Sítio Cercado. Massa! Meu amigo, para ter sucesso no ramo de transportes, você precisa cumprir suas entregas no prazo. Por isso, eu recomendo o lubrificante Petronas Urânia para caminhoneiros e frotistas. Petronas Urânia garante proteção para o motor do caminhão e para o seu negócio também. Petronas Urânia, sempre forte para o trabalho. Você quer entrar na facul, mas está sem grana para fazer aquele curso que tanto sonha?
Então não perca o concurso de bolsas Uninter, uma iniciativa super bacana que vai distribuir mais de 16 mil bolsas de estudo de até 100% para cursos de graduação à distância. Confira o regulamento em uninter.com, faça o vestibular online e efetive a sua matrícula o quanto antes. Quanto melhor a sua pontuação, maior será a sua bolsa. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Uninter.com. Agora, como é bom trazer notícia boa, e essa aqui então é daquelas que faz bem pra saúde de todo mundo. Ouvinte massa, tô falando do cartão Pop da Unimed Laboratório. Oferece até 45% em descontos e exames de análises clínicas. Se eu vi certo, eu disse até 45%, que bacana. E o cartão Pop é para aquele paciente que não tem plano de saúde, pode ser você, mas quer manter o cuidado com a sua saúde em dia, da sua família e dos seus filhos. Peça já o seu cartão Pop numa das 20 unidades da Unimed Laboratório. Tem um site também, você pode pedir agora. Vai lá, unimedlab.com.br. Você vai receber em casa, não tem taxa, não tem mensalidade, gente, não tem anuidade, tá bom? Mas também não precisa esperar o cartão. Fez lá? Se precisar, já começa a usar na hora e aproveite todas as vantagens do cartão Pop. Unimed Laboratório, nosso maior valor é você. Peça já o seu unimedlab.com.br. Às 5 da tarde, aqui na Massa, tem as mais pedidas da Massa. Você participa pedindo a sua música e concorre a um kit costela do Mercado de Carnes Boi Gordo. É um almoço completo para toda a família. Participe! Massa! Multiloja, felicidade é ter você aqui. Mesa com 4 cadeiras, só 10 sem juros de R$ 49,90. Qualidade, entrega rápida, montagem grátis pra você. Multiloja, bom de comprar, é bom de ser feliz, bom de economizar. Multiloja. Na hora de vender o seu carro, conte com quem é especialista no assunto. Venha para a Porte Alto e venda o seu carro pela melhor proposta do Brasil em até 45 minutos. Acesse o site aportealto.com e descubra a melhor forma para vender o seu carro. Falta de ereção e ejaculação precoce? Vai de Forte Life. Tá sofrendo com impotência sexual? Vai de Forte Life. Já não tem mais o libido, nem você, nem sua esposa? Vai de Forte Life. Chame a gente no Zap, meu amigo, 41036969. Você vai ter uma promoção especial ouvinte da Massa entrando em contato agora pelo WhatsApp 41036969. Olhou, sorriu, amigão, subiu! Manhã da Massa, 9h36. Sabia que você ouve a Massa FM onde quiser, na hora e do jeito que você quiser? É só baixar o aplicativo da Massa FM aí no seu celular, pela Play Store ou App Store. É de graça. Mas se liga nessa, é o aplicativo de ícone amarelo. Não perca tempo, baixe agora mesmo o aplicativo novo da Massa FM. Massa FM. A minha rádio é Massa, falando hoje no Mulher Entende Mulher sobre cirurgia bariátrica com o Dr. Saturnino Neto. Ele que é especializado nesse procedimento, também é presidente no Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso também. Dr. Saturnino, então quais são os tipos de cirurgias bariátricas? Na verdade, nós temos múltiplas técnicas que podem ser utilizadas. Uma delas é o sleeve, que é aquela cirurgia que você só mexe no estômago, né? Que você retira faz uma gastrectomia parcial vertical e tira o fundo do estômago. Que é a redução, isso? Literalmente é a redução e principalmente retira o fundo do estômago, que é a área produtora de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Ah, o hormônio da fome. E a outra técnica, que também ainda é a mais feita no mundo, é o bypass gástrico. Que é aquela que você reduz o estômago e muda o trânsito do intestino. Ah, tá. Essas são as duas técnicas mais realizadas. Mas existem outras, como do adenal switch. Uma técnica que caiu muito em desuso, que era aquela do anel. Lembra? Ah, sim. Que era anel gástrico, a banda gástrica. Ah, né? tá. A banda gástrica que praticamente caiu em desuso. Nos Estados Unidos era o lugar que mais fazia, onde eles mais faziam, né? E basicamente essas são as técnicas. Existem técnicas que estão emergindo no mundo afora.
Entretanto, elas ainda não são técnicas padronizadas, principalmente permitidas pelo CFM. Basicamente, a gente dispõe do bypass e do sleeve, que são duas técnicas muito boas. Esses dois tipos aqui no Brasil. Exato. E ainda sobre essa evolução, né? Quais foram as evoluções da cirurgia bariátrica para os tempos atuais, em termos de tecnologia, recuperação, duração, né, da cirurgia? A cirurgia bariátrica, a evolução dela se confunde com a evolução da cirurgia minimamente invasiva. Então, a cirurgia bariátrica ela começa, né, a dar os seus primeiros passos na década de 90, juntamente com a laparoscopia, que é a cirurgia dos furinhos. Ah, tá. Então, nos centros já que foram pioneiros, você vê que a bariátrica foi uma cirurgia que ajudou muito a desenvolver a laparoscopia. Então, assim, a gente vê como um grande passo na bariátrica a bariátrica por vídeo. Não só por vídeo, como robótica. Cirurgia minimamente invasiva. Certo. É uma técnica que ela padronizou a cirurgia, porque ela democratizou a cirurgia. Porque não necessariamente em hospitais de grande porte você conseguia fazer uma cirurgia com baixo índice de morbimortalidade, que são as complicações. Graças à cirurgia minimamente invasiva. Seja ela por laparoscopia ou robótica, que é uma outra plataforma minimamente invasiva. Muito bacana. E quais são as limitações que esse paciente que fez a cirurgia bariátrica ele pode ter após a cirurgia? Eu não diria exatamente limitações, porque num paciente que tinha limitações, agora ele não tem mais essas limitações. É o contrário. É exatamente o contrário. Entretanto, é lógico que ele vai ter que ter um acompanhamento ad eterno. Então ele vai ter que fazer o controle de vitaminas, né? Existem o que eu chamo de efeitos colaterais, que são às vezes mais graves, como obstrução intestinal pós-bypass, que é baixo. 2% podem sofrer isso, né? Baixo mesmo. Entretanto, assim, isso tem que ser avisado para o paciente. É o que a gente estava conversando agora há pouco com relação ao paciente perguntando um efeito colateral e uma desgraça que aconteceu pós a cirurgia. Ele tem que ser avisado. Para que ele não. Tem que estar ciente, ele tem que estar ciente para o pós-operatório ele entender que aquilo ali, como tudo na vida, é um pró e contra. Então a cirurgia ela tem que ser feita essa avaliação antes para você realmente saber esse paciente ele tem indicação ou não. Certo. Tem muitas dúvidas chegando dos ouvintes e uma diz a seguinte: farei a minha cirurgia esta semana e a minha dúvida é: existe uma posição recomendada para dormir? Não existe, na verdade. Seja ela uma cirurgia aberta ou uma cirurgia minimamente invasiva, os pacientes eles vão dormir na posição que ele achar mais adequada, não né? Que dê mais conforto. Risco, não existe isso. Eles têm muito temor de dormir de lado. Não tem problema nenhum, né? Maravilha, dá mesmo pra porque hoje em dia a gente nem usa mais dreno, que antigamente a gente utilizava, né? Tá. No início, nos anos passados, praticamente todos os cirurgiões utilizavam dreno pós a cirurgia. E hoje só em condições de exceção que a gente acaba colocando, então o paciente dorme na posição que achar melhor. Muito bem. A Luciana pergunta: por que basicamente todas as pessoas que fazem bariátrica tornam-se ou alcoólatras ou dependentes de drogas ilícitas ou cigarro? Não estou generalizando, radicalizando, mas eu conheço muitas pessoas que fizeram essa cirurgia e tiveram essas dependências. É o que a gente também conversava agora há pouco. Então, assim, provavelmente esses pacientes foram muito mal preparados antes da cirurgia. Claro que a cirurgia é uma etapa e uma decisão difícil que o paciente vai tomar na vida, né? E mais uma vez ele tem que ser orientado e ele tem que ser avaliado no pré-operatório para ver se ele tem capacidade psíquica para fazer essa cirurgia. Sim. Outra coisa, aquilo que nós conversávamos. Esse paciente ele não vai fazer essa cirurgia por motivos estéticos. Ele tem que fazer para gerar o fim de uma comorbidade que está ceifando a qualidade de vida dele. Então, o que a gente tem que entender? O paciente, ele come porque a alimentação também dá prazer. Sim, com certeza. Então, o paciente ele tem que modificar o estilo de vida, ele tem que fazer atividade física, para às vezes contrabalançar essa falta de recompensa que ele tinha na alimentação e agora ele vai ter na atividade física. Mas é claro que se o paciente não for bem acompanhado, muito bem monitorizado,
preparado principalmente no pré-operatório, ele infelizmente pode vir a cair num vício. Muito mais, às vezes, né? Se ele não está fazendo isso, esse preparo no pré-operatório. E de extrema importância. Extrema importância, né? É que nem muitas vezes os pacientes perguntam, né? Mas doutor, eu tenho que perder peso antes da cirurgia? Sim, ele tem que perder peso. Porque quando a gente perde peso no pré-operatório, a gente diminui a gordura visceral. Então aqueles 6 a 8 quilos que todo mundo sobe na balança e sumiu, mas a calça ainda não fecha, aquilo ali é gordura visceral. E para a cirurgia, vai facilitar a cirurgia e vai tornar o pós-operatório muito mais tranquilo. Então parece realmente contraditório, né? Eu vou operar de bariátrica e eu vou ter que emagrecer? Exatamente. Sim, ele tem que emagrecer, ele já tem que readaptar a dieta dele. E a gente ouve muitas pessoas falando, eu vou fazer ou vou engordar para fazer a bariátrica. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ou então assim, não, vou fazer a cirurgia mesmo, vou relaxar, vou comer tudo que eu quiser. De jeito nenhum. Ele tem que já começar como... Eu sempre costumo utilizar que a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta. Se você der uma ferramenta para uma pessoa despreparada, ela vai se machucar. Agora, se você der para uma pessoa que está ciente do que está acontecendo, essa paciente ele vai ter todo o benefício possível, né? Então, assim, o paciente tem que estar muito bem preparado. Ele tem que estar em contato direto com o médico dele, em contato com a equipe multidisciplinar, entendeu? Senão, realmente, ele vai ter problema. E são essas histórias trágicas que ela está dizendo aí. O paciente começa... consequência ruim. Exato. Né? Tem a Ana Maria da Cruz, ela está comentando na nossa live aqui no Facebook. Quem faz bariátrica tem que fazer a reposição com vitaminas para sempre, doutor? Dependendo da técnica, em maior ou menor grau. Então, por exemplo, o bypass, por que chama bypass? Porque você literalmente pula o estômago, né? Você faz um estômago pequeno com a região antral e uma partezinha do fundo. E aí você acaba fazendo um pulo do estômago, que a comida agora cai dentro do intestino direto. Quando você pula aquela parte finalzinho do estômago, chamada duodeno, basicamente você vai ter deficiência de vitamina B12. Pode ter, tem alguns que não tem, mas a grande maioria acaba tendo em menor ou maior grau. Então você vai ter deficiência de cálcio, ferro e vitamina B. Então os pacientes realmente têm que fazer o controle. E alguns repõem direto, outros repõem anual, outros repõem poucas vezes, depende outros só com alimentação conseguem repor. Então varia de caso a caso. E principalmente no sleeve você tem muito pouco, porque você não pula essa parte do tubo gastrointestinal. Sim. Entendeu? Então realmente no sleeve é muito menor e no bypass acontece mais comumente. Tem aqui a Elisângela. Há 13 anos fiz a cirurgia, há mais ou menos 5 anos o médico me disse que a cirurgia se desfez. Isso pode acontecer? E por que acontece? Eu emagreci quase 50 quilos na época e hoje já engordei 30 quilos. Então, nesse caso não é que ela se desfez. O termo correto aí é houve reganho de peso. Reganho de peso, que acontece muito, né, doutor? Muito. Acontece, na verdade, em 20% dos casos. Caramba! E o reganho de peso ele tem várias definições, mas o mais simples ganhou acima de 10 quilos, você considera como reganho de peso. Existe uma porcentagem, cálculos que a gente pode fazer. Entretanto, o que acontece? O reganho de peso, em menor escala, ele é esperado, porque o paciente ele relaxa um pouco, ele não fica tão focado na atividade física, né? Mas uma coisa que não pode acontecer, principalmente nos primeiros 2 anos de cirurgia bariátrica, é a sarcopenia, é a perda de massa muscular. Tá. Principalmente para mulheres isso é catastrófico. Por quê? Porque se você perder muito músculo no primeiro e segundo ano, você vai diminuir o seu metabolismo basal. Então o metabolismo basal das mulheres já é bem menor que os homens, porque as mulheres têm menos massa muscular que nós. Sim. Então, por isso que as mulheres têm tanta dificuldade de perder peso, né? Então, o que acontece? No primeiro ano de cirurgia bariátrica, o paciente, mas principalmente a paciente, tem que fazer atividade física diária, entendeu?
eu acho que, lógico, tudo é importante. Tudo é importante. O Mas apoio nesse psicológico, o apoio nutricional. Uhum. Mas esse é o ponto principal, Uhum. no meu ponto de vista. É a busca pela qualidade de vida eterna aí pós-cirurgia, né, doutor? Exatamente. Não dá pra relaxar. Exatamente. Muito bem. 9h48, vamos pra música, porque na volta tem mais dúvidas dos ouvintes chegando. Claro que tem. Você tem dúvida? Vai lá, meu lindo, minha linda. 4132-973297. Alô, amigo taxista, deixa eu te falar. Tô precisando que você venha aqui me buscar. Bebi demais e não tenho condições de dirigir. Por isso eu decidi deixar meu carro aqui. Só te peço, por favor, não demore muito tempo, porque o dono quer fechar no estabelecimento. Vou te esperar lá fora, sentado na calçada. Quando chegar, explico o endereço da safada que tá fazendo isso comigo. Pode cobrar bandeira 2 pra ir ouvir as minhas mágoas no caminho. Assim, ó, rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam na minha. Terminou comigo por mensagem, me larga desse jeito, foi muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Vou falar na cara dela, depois de tudo que você fez, eu vou te perdoar, só mais dessa vez. Bora sofrer. Só te peço, por favor, não demore muito tempo, porque o dono quer fechar no estabelecimento. Vou te esperar lá fora, sentado na calçada. Quando chegar, te explico o endereço da safada que tá fazendo isso comigo. Pode cobrar bandeira 2 pra ir ouvir as minhas mágoas no caminho. Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam na linha. Terminou comigo por mensagem, me larga desse jeito, foi muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Vou falar na cara dela, depois de tudo que você fez, eu vou te perdoar. Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam a minha. Terminou comigo por mensagem, me larga desse jeito, foi muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Vou falar na cara dela, depois de tudo que você fez, eu vou te perdoar, só mais essa vez. Só mais essa vez. Valeu, gente! Agora 9h51, Mulher Entende Mulher. Eu quero mandar um beijo pro nosso colega Tatu, pra Marlete. Eles estão assistindo a live. Tatu, de coração, sucesso na sua cirurgia. Ele vai fazer, doutora Redução. Aliás, a cirurgia bariátrica na quinta-feira. Estamos todos com vibrações positivas para você. Ele tá ouvindo agora, nesse momento? Tá, não precisa fazer, viu, Tatu? Olha aí, Tatu ouviu muito isso dos colegas. Muito, assim, não, é só fechar a boca, não tem nada Fecha a ver. Fecha a boca, né, Tatu. Não tem nada a ver. E um beijo para você e para Marlete. Bom, vamos então às perguntas. Inclusive, tem o áudio separadinho, Alan Junot? Tem um áudio aqui. Vai separando enquanto eu faço as primeiras perguntas em texto aqui, tanto nos comentários na live, como também no WhatsApp da Massa FM. Bom dia, doutor Saturnino, sou de Mafra, Santa Catarina. Quero saber o seguinte, eu tenho 30 anos, estou com 90 quilos. Seria possível fazer a cirurgia pelo SUS? E aí, doutor? Primeira coisa, a gente tem que calcular o IMC dela, né? Sim, então, tem faltou... 1,80 m, doutor. 1,80 m com 90 quilos? Não. É alta, a pessoa ela alta. É alta, ela tem no máximo aí um sobrepeso, não tem indicação, na verdade. Certo. Então, é aquilo que a gente estava conversando.
não é se dá ou se não dá para fazer. Uhum. Existe ou não existe indicação. Uhum. Então, essa paciente ela não tem indicação. Uhum. Não Então, tem indicação. Não tem indicação. Voltamos àquela nossa conversa antiga. O paciente se beneficiará com a cirurgia. Os efeitos colaterais que podem vir a acontecer são menores do que os benefícios que ele vai colher com a cirurgia. Uhum. Então, isso é muito importante. Tem que se avaliar. Então, como tudo, vai ter que ponderar isso. Muito bem. Sobre a cirurgia bariátrica, meu marido está querendo fazer a cirurgia bariátrica sleeve, pois, segundo ele, é a menos agressiva. Isso é verdade, doutor? É uma cirurgia de grande porte também, então ele ganhou esse título como se fosse uma bariátrica light. Uhum. Pelo fato de não mexer no trânsito intestinal e causar menos reposição de vitamina nos pacientes. Uhum. Entretanto, volto a dizer, a cirurgia tem que ser indicada. Tem paciente que não pode fazer sleeve. Uhum. Um caso disso é o paciente com refluxo. O paciente que é refluidor, que já tem um refluxo gastroesofágico, ele é contraindicado a fazer o sleeve, Uhum. né? Porque esse sleeve com certeza vai piorar. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, não existe uma técnica melhor ou pior. Existe a técnica adequada ao paciente. Certo. Então, tem pacientes que às vezes realmente chegam no consultório e falam, olha, eu queria fazer o sleeve, porque o sleeve tem uma recuperação de problemas de vitaminas menores, Uhum. né? Mas não é bem assim. Você tem que avaliar caso a caso. Que é bom para cada um. Exatamente. Né? Por Muito exemplo, bem. é o caso do diabetes. O Uhum. diabetes é o bypass. Uhum. Né? Não adianta eu fazer um sleeve, porque eu preciso do efeito incretínico que essa cirurgia vai gerar. Uhum. Então, eu não posso pensar de outra forma. Muito bem. Tem aqui a Gisele. Fiz bariátrica há 9 anos. Gostaria de saber, doutor, é normal ter muita diarreia? Pois eu tenho todos os dias. E para conseguir trabalhar, eu preciso tomar uma medicação. Existe como complicação a diarreia, principalmente nas cirurgias desabsortivas. São cirurgias que a gente tem feito cada vez menos, né? Antigamente era muito conhecida uma técnica chamada técnica de Scopinaro, que era uma gastrectomia com uma desabsorção muito grande. As cirurgias que você tem um índice de desabsorção muito grande, você tem diarreia com certeza. É o caso da duodenal switch, que é aquela que você combina um sleeve com uma desabsorção intestinal. Então você acaba tendo mais comumente diarreia. Entretanto, eu não vejo indicação de duodenal switch, por exemplo, para um paciente com IMC abaixo de 45, entendeu? Então, tem que avaliar caso a caso. No caso dela, se essa paciente realmente tem, às vezes, um intestino um pouco mais curto e foi feito um bypass nela, existe a possibilidade também de acontecer diarreia. Outra coisa que também tem que ser respondida é se a alimentação dela está adequada. Sim. Existem algumas substâncias, né, que realmente serão piores, né? Uhum. Então, carboidratos, né, e gordura realmente vão causar diarreia nessa paciente. Uhum. Tem muitos casos, né? A gente estava comentando isso fora do ar, onde o paciente culpa, entre aspas, a cirurgia, mas na verdade são muitos os hábitos que a gente tem do sono, da alimentação, da falta de exercício físico e que podem dar essas complicações, né, doutor? Na verdade, ou o paciente não foi instruído ou foi mal orientado. Mal preparado mesmo, É. né? Tá, tem aqui mais um ouvinte, ele é também de Mafra, Santa Catarina, beijo a todo mundo de Mafra, ele comenta que ele tem 1,80 m de altura e pesa 150 quilos. Qual tipo de bariátrica é o mais indicado para o meu caso? Não tenho diabetes, mas tenho pressão alta e adoro uma cervejinha. Eu vou poder, ele já faz todas essas perguntas juntas aqui, vou poder beber cerveja após a cirurgia? Veja, a gente literalmente contraindica bebida alcoólica no pós-operatório, né? Uhum. Por quê? Porque realmente, principalmente a cerveja, é uma substância que é extremamente calórica. Uhum. Então não combina com o paciente que a gente está querendo diminuir a ingesta de calorias. É verdade. Né? Então, assim, é claro que na vida nem sempre nem nunca, né? Uhum. É um paciente que de vez em quando, uma vez aqui, outra acolá. Agora, de maneira rotineira, não. Bebida alcoólica é realmente um problema muito sério. Uhum. Agora, com relação à indicação dele, ele tem IMC acima de 45, salvo engano. Então, é um paciente que
dependendo da endoscopia, dependendo das queixas, se ele tem ou se ele não tem refluxo, ele poderia ser indicado tanto sleeve quanto bypass. Muito bem. Como faz para perder a gordura visceral? Essa é outra pergunta. A cirurgia ela é extremamente importante na perda da gordura visceral, porque ela faz com que a ingesta calórica diminua muito, né? E claro que o paciente ele não sente fome, por quê? Porque ele modifica muitos fatores ligados à saciedade. Agora, de maneira geral, você tem que diminuir a ingesta calórica e fazer muita atividade física. Essa é a fórmula mágica para você queimar a gordura visceral, que está ligada a grande parte das comorbidades, né? Tá certo. Agora, 9h59, conversamos hoje com o Dr. Saturnino Neto, ele que é médico cirurgião bariátrico, e falamos muito sobre o assunto hoje. Tem muita dúvida, doutor, chegando aqui, então passa pra gente as suas redes sociais, os canais de contato, para que a gente possa tirar mais dúvida, conhecer o seu trabalho também. Bem, podem entrar no meu site, que é drsaturninoneto.com.br. Também tem as redes sociais, o Facebook e o Instagram, né? E também e-mail, né? saturno.ribeiro@hotmail.com. Saturnino Ribeiro. Saturno Ribeiro@hotmail.com. Esse é o e-mail. E Saturnino, doutor Saturnino Neto, nas redes sociais e o site também. Obrigada mais uma vez. Faça um recado para quem está se preparando para fazer cirurgia ou acabou de fazer cirurgia. Bem, o recado é realmente... Eu incentivo os pacientes que têm indicação. Então, o segredo mora na indicação. Um bom pós-operatório, uma boa convivência com a cirurgia é uma indicação bem feita. E a preparação também, né, doutor? Então, essa preparação e essa indicação vão trazer uma qualidade de vida que o paciente não tinha. Né? A gente nem comentou, mas uma coisa que chama muita atenção dos pacientes operados é você chega e pergunta para ele como é a sua qualidade de sono hoje em dia. E os pacientes realmente falam que é outra qualidade de vida porque ele dorme bem. Parece uma coisa tão pequena, né? Mas é uma coisa que realmente dá uma qualidade de vida. Não só de locomoção, que é uma coisa que chama muito a nossa atenção, né? O paciente volta a ter independência, mas se bem indicada, a cirurgia realmente traz a vida de volta para o paciente. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada, doutor, e até a próxima. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Legal, papo gostoso como sempre. Amanhã, 9 horas, amanhã, muito mais aqui no Manhã da Massa pra você. Na Massa FM tem prêmio toda hora. Muito bem, promoção da Mulher Entende Mulher, kit Ama Capari. São 2 kits, minha gente, um masculino e outro feminino, com produtos para todo mundo. E quem ganha nessa manhã de segunda-feira é você do Barreirinha. Parabéns, Elba Gonçalves. Elba! Ganhou, linda! Você deu mega bem! Mulher Entende Mulher com Elba Gonçalves da Barreirinha, 4391, final do telefone. Beijo pra você e liga pra Dani ainda hoje pra combinar a entrega do seu presente, que é o 3297-3297. Esse é o fixo, tá bom? Agora 10:01. Massa FM, com você no trânsito. Jonathan, fala, meu querido. Alan Júnior, eu volto com mais informações. Eu falo de tráfego lento na região ali do centro, na Alameda Doutor Muricy. Está parcialmente bloqueada ali no cruzamento com a Cândido Lopes. Tem uma obra sendo realizada por lá. Motorista que está no trecho precisa redobrar a atenção agora. A Visconde de Nácar é uma boa alternativa de deslocamento. Hashtag pare 15 segundos e compartilhe a Lei Maria da Penha. Há 15 anos, a Lei Maria da Penha protege as mulheres. Use, ligue 180, denuncie. Não saia da Massa FM. Vai começar. Massa dá de 10. 10 músicas massa. Massa FM. Mulher Entende Mulher. Oferecimento Unimed Laboratório. Massa FM. Promoção, o meu tira-gosto é massa. Participe do Massa FM na geral a partir das 5 para 6 da tarde e concorra a copos Stanley, barril de chopp de 5 litros e mais 1 quilo de picanha para fazer aquele aperitivo muito massa com quem você quiser. Participe! Tem resultado toda sexta. Massa! Multiloja, felicidade é ter você aqui. Fazer parte do seu lar, realizar os seus sonhos, perto de você estar.
Smartphone Nokia 128 GB, 1.399 ou 10 sem juros de 139,90. Fogão 5 bocas, mesa de vidro, 1.299 ou 10 sem juros de 129,90. Multiloja, bom de comprar. É bom de ser feliz, bom de economizar. Multiloja. Quando você escolhe Alegra, você escolhe fazer mais por todos. Traz a alegria pra família, levando pra panela aquele almoço gostoso. Alegra faz bem e é bom, por isso pra ser bom a gente tem que fazer bem. A gente cuida do seu prato e de todo mundo também. Alegra, faz bem e é bom. Gente, vamos lá, atenção, aproveite as super